Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa semana nós vamos discutir um pouquinho, tá, sobre uma classe de compostos químicos que nós chamamos de compostos inorgânicos. Antes disso, né, antes de entrar propriamente nos compostos inorgânicos, vamos entender que basicamente todos os compostos, né, substâncias conhecidas, podem ser subdivididos em dois grupos, né, dois grandes grupos aí, que é o que nós chamamos de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos basicamente são compostos à base de carbono, com exceção daqueles que são derivados do íon carbonato, tá? Como carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, né? Que é inclusive um antiácido que a gente tem um hábito de tomar em casa, né? Quando a gente está com problemas de acidez no estômago, e o gás carbônico e o monóxido de carbono, né? Então, com exceção de monóxido de carbono, dióxido de carbono e os derivados do íon carbonato, todos os compostos que têm, né, a base de carbono são considerados como compostos orgânicos. Todo o resto, né, que não tem então carbono é considerado composto inorgânico. Aqui nesse ano, né, nessa nossa disciplina, nós vamos focar apenas nos compostos inorgânicos, uma vez que vocês vão ter a disciplina de compostos orgânicos, né, da química orgânica, e aí vocês vão poder estudar apenas ela futuramente, tá? Entrando então nessa classe de compostos inorgânicos, né? Os compostos inorgânicos eles vão poder ser subdivididos também, por sua vez, tá? No que nós podemos chamar de funções inorgânicas, tá? Ou grupos de compostos inorgânicos. Essas funções inorgânicas, tá? Elas são basicamente 5, né? Ácidos, bases, óxidos e sais, né? Na verdade são 4, não é 5, é 4. E aí nós vamos tentar discutir um pouquinho então sobre cada uma dessas, tá? São palavras, né? Eu tenho certeza que são termos que provavelmente vocês já ouviram no dia a dia de vocês, né? Um ácido tal, né? Um ácido clorídrico, um ácido muriático, né? Um ácido, às vezes é mais comum de vocês já terem ouvido. O próprio suco gástrico, né? Também é um ácido, tá? Bases também, tem muitas bases que estão no nosso dia a dia, né? A soda cáustica, por exemplo, é uma base, né? E está presente no nosso dia a dia, que é utilizado para as entropias, né? Às vezes os óxidos, né? O próprio dióxido de carbono, né? Que eu disse, né? Que é um gás que a gente expele ao expirar, né? Enfim, dentre alguns outros também. E os sais, né? Os sais também, não preciso nem falar também, né? Tem o próprio sal de cozinha, né? Que também está presente aí no nosso dia a dia, tá? Então, para começar, né? Nossa sessão, vamos começar pelos ácidos. Tem mais de uma forma, às vezes, da gente definir o que é um ácido e o que é uma base, né? Mas aqui na nossa disciplina, por enquanto, nós vamos focar apenas nos conceitos, nas definições de ácido e base formuladas por Arrhenius. E aí, então, o ácido de Arrhenius, né, basicamente vai ser todo composto, ele definiu, né, ácido como todo composto que libera no meio aquoso íons H+, tá? Então, se eu pego um determinado composto inorgânico e ao colocar em água, ao dissolver em água, ele libera íons H+, independente da quantidade de íons H+, que ele vai liberar, mas se libera íons H+, ele vai ser considerado como um ácido de Arrhenius, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo essa definição a partir dessa teoria de Arrhenius, tá ok? Provavelmente depois vamos ter a oportunidade de estudar outras teorias, né, de ácidos e bases, mas por enquanto, como eu disse, tá, vamos focar no conceito de Arrhenius. Aqui tem um exemplo, tá? Então, uma reação, né, de ionização de um ácido. Reparar que eu tenho um ácido clorídrico, né, que é o HCl, e ao reagir com a água, então repara que eu tenho uma reação química, né, com a água, eu vou ter então a formação lá do íon hidrônio, né, aquele H3 ou mais, é chamado de íon hidrônio, mais o íon cloreto, né, que é o Cl-. Mas Pedro, você disse que tem que liberar H+. Sim, mas repare então que ele liberou o H+, né, o HCl liberou o H+, e esse H+, se liga à molécula da água. E aí a molécula da água, então, ao se ligar, ao interagir com o íon H+, forma esse íon chamado íon hidrônio, né? Então, por isso que basicamente o HCl está liberando o íon H+, que está se ligando lá com a água. Por isso que eu posso representar essa mesma reação da forma que está embaixo, HCl formando H+, Cl-, tá? Ali eu estou omitindo a molécula da água, tá? Porque eu estou obtendo que aquela reação ali só vai acontecer se for em água, né? No meio aquoso, tá ok? Porque eu preciso da água para poder, né, pegar esse íon H+, que vai ser liberado lá pelo HCl.
Chamar a atenção que depois nós vamos entender o porquê dessa dupla seta, tá? Não se preocupe com ela agora, vamos deixar para discutir ela em disciplinas posteriores, tá? Em química analítica ou físico-química, né? A gente vai discutir melhor essa dupla seta, mas vamos tentar então por enquanto só focar na reação em si, tá? Como nesse caso nós temos uma quebra de uma ligação covalente, tá? O hidrogênio ligado a metais, né? Eu tenho ligações covalentes, um compartilhamento de elétrons. E aí eu tenho um composto molecular então que vai estar formando íons em meio aquoso, né? Então, como é a quebra de uma ligação covalente, esse processo é chamado de reação de ionização, tá? Por quê? Porque eu tenho algo que não é iônico e que está se formando íons naquele meio, tá? Então, por isso é chamado de reação de ionização. Diferente do que quando tem dissoluções de bases ou sais, né? Bases e sais em meio aquoso sofrem o processo de dissolução, que é a separação de íons, ou seja, nós estamos falando de compostos iônicos que já são formados por íons e esses íons vão apenas se separar, tá? Então é um processo de dissociação. Aqui é um processo de ionização, tá? No caso de ácidos. Então aqui são exemplos de reações de ionização, tá? Ou ionizações. Aqui tem mais um outro exemplo, né, de reação de ionização, uma outra forma, né, na verdade, de representar esse processo de ionização, que eu reparo que a molécula da água vai ser responsável, né, por quebrar aquela ligação ali, né, e formar então o nosso íon hidrônio e mais o íon cloreto, né. Aqui são alguns exemplos, tá? Então repare que eu tenho, assim como eu tenho o HCl, né, que a gente pode classificar dele como monoácido, né, porque ele libera apenas um íon H+, eu vou ter ácidos que podem liberar mais de um íon H+, e aí eu posso fragmentar esse processo de ionização deles em mais de uma reação de ionização. Então repare ali no caso do ácido carbônico, né, como ele é um diácido, porque ele tem dois H+, dois hidrogênio ionizáveis, vale a pena também ressaltar que esses hidrogênios ionizáveis são apenas hidrogênios ligados, no caso desses ácidos aqui ligados ao oxigênio, e aí vale a pena também eu fazer uma outra chamada, né, chamar a atenção ponto. Quando nós temos apenas o hidrogênio ligado diretamente a um ametal, nós temos uma classe de ácidos chamados de hidrácidos, né? Então, ali no caso, separa que eu tenho apenas o hidrogênio e o ametal, tá? E a ligação, então, o hidrogênio diretamente ao cloro, no caso. Esse tipo de ácido, essa classe de ácidos é chamada de hidrácidos. Quando nós temos a presença do oxigênio dentro da mistura de ácidos, nós vamos ter o que nós chamamos de oxiácidos. Nesse caso do oxiácido, apesar da forma molecular, o hidrogênio estar separado do meu oxigênio por um outro ametal, né? No caso o carbono, o enxofre ou o fósforo, na sua fórmula estrutural, o hidrogênio na verdade está ligado diretamente ao oxigênio. Então, somente hidrogênios ligados a oxigênio é que são ionizáveis. Posso ter hidrogênios que não estão ligados a oxigênio em oxiácidos? Pode acontecer, tá? São pequenos números disso acontecer, mas pode acontecer também. Por enquanto, todos esses exemplos que nós trouxemos aqui são hidrogênios ionizáveis, ou seja, são hidrogênios que estão ligados diretamente ao oxigênio e por isso podem sofrer o processo de ionização, tá? Então ali eu tenho um exemplo de um diácido, né, que é o ácido carbônico. Repare que eu tenho duas reações de ionização para ele. O ácido sulfúrico também é outro exemplo, né, de um diácido, tá, que é o H2SO4. E o ácido fosfórico, né, que é o H3PO4, que é um exemplo de triácido, né, ou seja, eu tenho três processos de ionizações, né, para esse tipo de ácidos. Com relação à nomenclatura de ácidos, tá? Aqui normalmente seria interessante a gente entender um pouquinho a nomenclatura dos íons, né, que vão ser derivados daquele ácidos, tá? No entanto, eu vou apenas fazer uma citação aqui, uma apresentação da nomenclatura, mas eu acredito que a gente vai aprofundar melhor no nosso atendimento síncrono, tá? Porque para a nomenclatura realmente é interessante, né, fazer a leitura do nosso material textual, fazer exercício, para aí assim eu entender um pouquinho da nomenclatura. É claro que não vai ser exigido a decoreba, né, que vocês decorem os nomes de cada composto químico, né, mas é interessante a gente entender como que é formado esse nome, e a partir dele eu vou conseguir então nomear vários compostos e entender, né, a estrutura de vários compostos a partir do seu nome também. Mas então repare que tem os ânions, tá, formados pelos ácidos, né? Então o ácido sempre vai ter ali um hidrogênio ligado
a um ânion, né, a um ametal. E quando o processo sofre o processo de ionização, eu vou formar então o íon hidrônio mais um ânion, né? E no caso de oxiácido, eu tenho que vai ser liberado o hidrogênio mais um oxiânion, né? Como está aqui, ó, nessa equação que eu fiz, são liberados oxiânions, né? Na primeira equação lá em cima, né, o ácido carbônico libera um H+, e forma um bicarbonato. Depois do íon bicarbonato, libera o H+, de novo e forma um íon carbonato. O ácido sulfúrico libera um H+, e forma um bisulfato. Depois do bisulfato, o hidrogênio sulfato, libera o segundo H+, e forma o íon sulfato, tá? E assim por diante. Então, repara que esse sempre vai ser formado, né, um H+, mais um ânion ou um oxiânion. Esses ânions e oxiânions possuem nomes também vai ter uma forma de ser classificado. Inclusive, eu falo o nome deles a todo momento, né? Então, por exemplo, quando eu estava falando da equação que eu falei, né, formou um H+, mais o íon cloreto, tá? Por quê? Porque sempre que eu tiver uma formação de um ânion, o nome desse ânion basicamente é o nome do ametal mais o sufixo eto, né? Então, ou seja, cloro com eto, ou mita e a letra O, e vira um cloreto, né? Se eu tenho, por exemplo, o iodo na forma como um ânion, né, eu chamo ele de iodeto e assim por diante. No caso de oxiânions, a nomenclatura é um pouco mais complicada, tá? Mas aí nós vamos ver uma tabelinha aqui que vai ajudar daqui a pouco. Mas basicamente é o seguinte, né? Olha ali, aqui no caso desses exemplos, né, eu tenho o carbonato, né, que é o CO3-2-, né, eu tenho o sulfato, que é o SO4-2-, e o fosfato, né? Por coincidência que todos os oxiânions que foram pegos de exemplo aqui sempre terminou com ato, tá? Mas então, ou seja, no caso de oxiânion sempre vai terminar ou com ito ou com ato, né? O sufixo vai poder ser ito ou ato. Por que disso? Porque no caso de oxiânion a nomenclatura não a partir da presença do oxigênio, vamos falar assim, mas sim em função do outro ametal que está presente na fórmula, né? Não é em função do oxigênio, e sim em função do segundo ametal. Então, por exemplo, íon carbonato, tá vendo? É em função do carbono na nomenclatura. Íon sulfato é em função do enxofre, né? Que ele utiliza a nomenclatura derivada do latim, né? Sulfur. Então, é em função do enxofre. Íon fosfato é em função do fósforo, na hora de dar o nome, né? E aí esse ametal que está ligado ao oxigênio, ele nesses casos vai assumir um estado de oxidação positivo, tá? Então ele vai poder interagir com números diferentes de oxigênio, a fim de completar o seu octeto, tá? Então, dependendo da quantidade de oxigênio que está interagindo com ele, que está ligado a ele numa ligação covalente, né, ele vai ter uma nomenclatura diferente, tá? Então, por exemplo, o próprio enxofre, né, ele pode estar ligado a 4 oxigênio, como está aqui, e formar um íon sulfato, ou pode estar ligado a, por exemplo, a 3 oxigênio e formar um íon sulfito. Ou ainda pode estar ligado a 2 oxigênio e formar um íon hipossulfito, então eu vou poder ter nomenclaturas diferentes devido à quantidade de oxigênios que eu posso estar ligado, né, àquele meu ametal. E aí não vamos entender daqui a pouco, tá? Eu vou apresentar um pouquinho daqui a pouco como que a gente vai fazer como que a gente pode ver essa nomenclatura, tá? Então, por enquanto, só chamar a atenção que quando eu tenho um ânion, né, então ele tem o sufixo eto, só que quando esse ânion está ligado ao hidrogênio, e aí ele vai ter um comportamento ácido, a gente acrescenta na nomenclatura do ácido, a gente substitui o eto pelo sufixo hídrico, né? Então, reparará, então o HCl, por exemplo, ele libera o íon cloreto. Então, o HCl é o nosso ácido clorídrico, porque eu pego o eto e substituo por hídrico, vira ácido clorídrico. O ato vai virar ico. Então, por exemplo, se eu tenho lá o íon clorato, né, se um determinado ácido está liberando o íon clorato lá no meio aquoso, e o ácido que deu origem ao íon clorato é o ácido clórico, né? Então, ou seja, eu substituo o ato por ico, né? Clorato vira clórico. O ito vai virar oso. Então, por exemplo, se eu tenho um ácido que liberou lá no meio aquoso o íon clorito, né, que é o ClO2-, esse íon clorito, então ele veio do nosso ácido cloroso, né, que é o HClO2, tá? Então, né, o ito, né, no caso, se o ânion que é formado tem a nomenclatura dele, ele tem o sufixo ito no nome, na forma ácida ele vai ter o sufixo oso, tá? Então, igual está ali, né, clorito vira cloroso, hipoclorito vira hipocloroso, tá?
E aqui eu já vejo, inclusive, exemplos, tá, do cloro. Repare que todos aqui são exemplos do cloro, né? Olha você como é que o cloro pode assumir, então, nomenclaturas diferentes, né? O mesmo elemento químico, mas dependendo de com quem que ele está ligado, ele vai ter um sufixo diferente e até, às vezes, um prefixo diferente também. Quando tem o cloro, no caso, né, apenas do estado aniônico, somente como ânion, tem esse elemento, ele é chamado de cloreto, né? No caso, quando ele está ligado a um oxigênio, eu vou pular lá para baixo da tabela, tá, para me poder em ordem crescente do número de oxigênios. Quando ele está ligado a um oxigênio, ele é chamado de hipoclorito. Então, precisa acrescentar um prefixo, né, que é o hipo, que dá uma ideia de menor, né? Vamos lembrar de hipotermia, né? Ou seja, você está com uma temperatura muito baixa, tá? Então, ou seja, hipoclorito é aquele menor, né, que tem a menor quantidade de oxigênio possível para aquele elemento químico, que é o ClO-. Ele pode estar ligado a dois oxigênios, formando um ClO2-, e aí, no caso, ele é chamado de clorito. Repara que é o mesmo sufixo, né? Só mudou o prefixo. Então, a diferença de clorito para hipoclorito é apenas o hipo, tá? Que demonstra que é menos oxigênio ainda, né? Quando ele está ligado a 3 oxigênios, a gente chama de clorato. Então, agora eu já substituiu o sufixo, né, de ito para ato, clorato. E quando ele está ligado a 4 oxigênios, formando um íon ClO4-, ele é chamado de perclorato. Tá? E aí eu preciso acrescentar, como mantém o sufixo ato para ele, eu preciso acrescentar um prefixo de per para ele também. Pedro, como é que eu posso saber a quantidade de oxigênio que cada metal pode interagir, né? Primeiro, devido ao número de elétrons de valência que ele tem. Vamos lembrar que para ele poder completar o octeto dele, ele vai se ligar ao oxigênio até que se complete o octeto. Lembrando que esses oxigênios podem estar ligados a hidrogênios, né? Então, por isso que, vamos supor, o enxofre, ele vai ter que se ligar pelo menos a 2 oxigênios, né? E, melhor, esquece o enxofre, vamos pegar o próprio cloro, né? Que já está aqui como exemplo. O cloro, ele tem um elétron desaparelhado, né? Tem 7 elétrons de valência. Então, ele precisa fazer uma ligação química só. Ele faz uma ligação com o oxigênio, e esse oxigênio faz a segunda ligação dele com o hidrogênio. Pronto. Está todo mundo civilizado. O cloro está com o seu octeto completo, o oxigênio está com o octeto completo, o hidrogênio com o dueto completo. No entanto, o cloro tem ainda mais 3 pares de elétrons não ligados, isolados. E cada um desses pares de elétrons pode se ligar por uma ligação covalente a um outro oxigênio. Tá? Por isso, então, que ele pode estar ligado a mais um oxigênio, ou a mais 2, ou a mais 3 oxigênios. Né? Sendo que só um desses é que tem o hidrogênio, né, ligado a eles. O resto não tem hidrogênios, né, apenas oxigênios, ok? Por isso, então, que vai variar. Então, quantos oxigênios que pode ter? Depende do quantos pares de elétrons isolados que aquele elemento tem, né? E aí eu vou conseguir adicionar elétrons, vou conseguir adicionar oxigênios àquele composto, né, tornar ele mais oxidado, vamos dizer assim, tá? Aqui tem alguns exemplos de nomes, tá? Então aqui alguns exemplos de nomes de hidrácidos, né? Então HCl, ácido clorídrico, que forma um íon cloreto, ácido bromídrico forma um íon brometo, ácido iodídrico forma um íon iodeto, ácido sulfídrico forma um íon sulfeto e o ácido fluorídrico forma um íon fluoreto. Vale a pena só chamar a atenção para essa exceção, se vocês colocar um slide para ele, que é o ácido cianídrico. O ácido cianídrico é HCN, tá? Que libera em meio aquoso o íon H+, e o íon CN-. O íon CN- é o íon ciano, né? Ele deriva, né, de um grupo chamado de grupo ciano. Como ele não é um oxiácido, porque não tem oxigênio, né, mas é formado por 2 elementais, carbono e nitrogênio. Mas como ele não é um oxiano, ele vai receber um sufixo eto também, então ele é chamado de íon cianeto, tá? Então por isso que o íon cianeto deriva do ácido cianídrico, ok? Apesar de não ser, né, não é um ânion convencional como esse que a gente está tratando aqui agora. Aqui, ó, tá vendo? É uma forma simples, esse quadrinho, da gente tentar ir entendendo a nomenclatura de cada um dos oxiácidos, tá? Que a gente tem, ou oxianos, inclusive. No caso do grupo 4A, eu só tenho uma forma dele dar apenas um oxiano possível, para o carbono, por exemplo. Por isso, ele vai receber apenas o sufixo ico, então ácido carbônico. Para os elementos da 5A, ele pode ter tanto o ácido nítrico quanto o ácido nitroso, né? No caso do nitrogênio, pegando o nitrogênio como exemplo. No caso do elemento da 6A, vou pegar o exemplo do enxofre, tá?
porque o oxigênio, claro que não pode, não tem como ser o oxigênio. Então eu vou pegar a partir do enxofre, então ele já pode ter três diferentes. Você pode ter o ácido hipossulfuroso, ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico. Já os elementos da 7A pode ter 4 oxiânios possíveis. O ácido hipocloroso, o ácido cloroso, ácido clórico e o ácido perclórico, tá? Além disso, os ácidos eles vão ter o que nós chamamos de força de ácido, tá? O que é essa força do ácido? É a tendência daquele ácido de sofrer ionização. Provavelmente vocês já podem ter ouvido também falar, poxa, esse ácido é um ácido forte, ele corrói mais, ele queima mais, né? O ácido clorídrico, o ácido muriático, né? Que às vezes a gente utiliza para limpar pedras, né? Ardosas, enfim, a gente pode até usar em alguns processos de limpeza mais pesado em casa, porque é um composto perigoso. Ele é um ácido forte, né? O que significa? Ele queima mais, ele corrói mais, né? A gente pode dizer assim. Um ácido fraco ele já não vai ter esse efeito. O ácido acético. O ácido acético também é um ácido orgânico, né? Mas é um ácido, tá? E não é forte, né? É um ácido fraco. Ou seja, ele pode cair na pele que não vai nos queimar. Diferente de um ácido muriático que se cair na nossa pele ele vai queimar, né? Gerar queimaduras sérias, né? Na mão, na pele. Então, esses ácidos vão ter força. Essa força tem a ver com a quantidade de íons que ele vai ser formado em solução. Então, por exemplo, de cada 100 moléculas daquele ácido que eu coloco em água, quantas que vão formar íons e quanto vão continuar na forma molecular? Então, nem todos os ácidos que você coloca, todas as moléculas em água, todas vão sofrer um processo de ionização. Na verdade, parte delas vão sofrer um processo de ionização e parte não vão sofrer. Essa relação entre a quantidade de íons que vai ser formado e quantidade de moléculas que foi adicionado naquele meio é o que nós chamamos de grau de ionização. E esse grau de ionização é o que vai ser utilizado aí para a gente poder medir um pouco essa força desse ácido, tá? Aqui é uma forma da gente calcular esse grau de ionização, né? Ou seja, o número de moléculas que sofreu ionização dividido pelo número de moléculas que foi adicionada foi dissolvida ali naquele meio, tá? Quando eu faço essa razão, eu multiplico por 100 para ter uma porcentagem, né? Eu vou ter o grau de ionização então daquele meu ácido. De forma que quando esse grau de ionização então for maior do que 50%, esse ácido é considerado como ácido forte. Entre 5% e 50% ele é considerado como um ácido moderado e abaixo de 5% ele é considerado como um ácido fraco. O que significa então um ácido forte? Que tem um número de moléculas ionizadas dela é muito grande, né? Então ele forma muito íons H+, tá? Um ácido moderado ele já não forma tanto, né? Não libera tantos íons H+. E um ácido fraco ele libera muito poucos íons H+, por isso que ele é considerado um ácido então fraco, tá? Aqui eu até coloquei um exemplo, né, de um ácido forte, para lá o HCl, eu pego as moléculas do HCl, mas eu coloco em água, é um ácido forte, ele sofre um processo de ionização. Na verdade, praticamente todas as moléculas do HCl são encontradas em meio aquoso no estado ionizado, né? Você não tem moléculas HCl naquele meio, tá? Diferente de um ácido fraco, que você vai encontrar moléculas ainda dentro daquele meio. Por exemplo, se a gente pegar essa figura aqui, ó, ele representa isso um pouco, não representa não. Mas se eu pego ali um ácido fraco, quer dizer que eu posso lá no meio aquoso vou encontrar um pouco de íons H+, mas vou encontrar também muitas moléculas do ácido ainda ligadas por ligações covalentes, né? A molécula de água não vai conseguir quebrar todas as ligações daquele meu ácido, tá? Beleza. Pessoal, por hoje é só, né? A questão do ácido é isso. E aí na próxima a gente vai discutir um pouquinho sobre as bases, tá? O segundo grupo funcional aqui no orgânico. Beleza? Um abraço, até a próxima.